dia 13 de junho de 2017. Colapso da função de onda, as variáveis ocultas. Antes de entrar no assunto principal, eu preciso recordar o que foi falado em um dos vídeos anteriores, para que fique bem claro que o amor do todo é o que existe. O todo nunca gera sofrimento, só amor. Então, naquele vídeo eu expliquei que nós temos um copinho, assim, um copo desse tamanho e uma jarra de 1 litro. Se o copo estiver completamente cheio, em que não cabe mais uma gota, senão ele vaza. Se este copo estiver completamente cheio, e se a jarra estiver completamente cheia, todos os três estão no auge da alegria e da felicidade possíveis para eles naquele momento. O copinho, o copo e a jarra. O copinho pode crescer e ficar maior que a jarra. Não existe limite de crescimento para todos eles. Mas, num determinado instante da história de cada um, eles estão completamente felizes. Então, não há mais necessidade alguma do copinho ter inveja do copo, e o copo ter inveja da jarra, e assim sucessivamente. Eles já estão no máximo da capacidade de serem felizes. Eu expliquei a questão do sistema nervoso central, do estímulo que ele recebe. Então, o prazer que se pode ter encarnado está limitado pelo sistema nervoso central, a capacidade que ele tem de trafegar a bioquímica e a eletricidade daquele estímulo. Então, quando eu expliquei que se a pessoa falasse, né, o copinho, o copo, a jarra, se eles pensassem ou falassem, não faz mais, que eu não estou aguentando mais, eu não suporto, qualquer coisa assim. Quando eu usei essas expressões, muitas pessoas tiveram uma reação de pensar que é sofrimento, que eu não aguento mais, que eu não aguento mais sofrer. E é o inverso. Quando o copinho falou, eu não aguento mais, é porque mais uma gota de alegria, de prazer, de felicidade, ele não aguenta. O copinho vaza, está no limite da capacidade dele de ser feliz. É isto que é a generosidade do todo. Quando se fala que o todo não se deixa vencer em generosidade, é isso. Se você dá 100, ele dá 1000. Se você der 1000, ele dá 100 mil. Se você der 100 mil, ele dá 5 bilhões. E assim vai. Não existe forma de você dar mais do que o todo é capaz de dar para você. Então, essa questão, né, do sofrimento, ela precisa ser resolvida, porque senão ficou uma neuroassociação de que o todo é a causa do sofrimento. E isso não existe. A causa do sofrimento é o ego. É o ego. 2.400 anos atrás isso foi super falado, super explicado. O ego é que cria o sofrimento. Porque o ego, ele se antepõe ao todo. Ele resiste ao todo. Ele não aceita o todo. Ele enfrenta o todo. Ele combate o todo. E assim por diante. Então, quanto mais faz isso, mais sofrimento tem. Porque você está indo na contramão do universo. O universo só tem um lado. Então, só tem amor. Se você resiste a isso, não tem para onde ir. Não tem dualidade. Não existe isso.
Existe o bem e o mal no mundo terrestre? Existe. Mas esse bem e mal são escolhas que as pessoas fazem. Os seres com ego fazem. Não é uma coisa inerente ao todo. Inerente ao todo é o amor. E é muito fácil de provar uma coisa dessa. Se nós imaginássemos que, suspeitássemos que o todo tem a dualidade. Então o todo pode gerar, criar, promover sofrimento nas criaturas. Neste caso, nesta hipótese, haveria alguma felicidade no universo? Alguém estaria sorrindo, rindo, feliz, cantando no universo? Teria alguém feliz no universo? Algum instante sequer de alegria no universo? Pois é. Então a prova de que o todo é amor é que existe amor, existe alegria, porque se ele fosse o contrário, não existiria a menor possibilidade de ter nada de bom, de verdadeiro, de beleza no universo. Só existiria o horror, a escravidão, etc. Como isso não é verdade, porque todo mundo tem momentos de felicidade, uns mais, outros menos. Quanto menos ego tem, mais feliz é, até que um dia vira um ser de luz. Quando o ego some, não some a individualidade. Ninguém vai deixar de ser o fulano de tal, com os seus pensamentos, raciocínios, história, etc. Não existe perda de individualidade. O que perde é o interesse particular. O seu interesse particular passa a ser também o interesse do todo. Você faz o que o todo quer. Você sente o que o todo sente. Você unifica com ele dentro das possibilidades. É lógico. A vibração do todo é algo tão inimaginável que uma leve, minúscula, infinitesimal onda dele que roçar na sua onda desintegra se acontecesse isso. Então, é dado o amor do todo com toda a sutileza, com todo o carinho, com todo o cuidado possível. Porque se ele derramar um pouquinho mais, o copo vaza, o copo estoura. Lembra quando você emite uma nota muito acima, o cristal estilhaça porque a molécula vibra demais? É isso. Se o todo não regular aquilo que ele passa para o limite que você tem, o do copinho, do copo, da jarra, desintegra o copinho, o copo e a jarra. Então o que ele faz? Ele dá no limite que a pessoa aguenta, suporta, ser feliz. Ser feliz. Mais alegria, mais felicidade, mais prosperidade, mais de tudo. Radiante, esfuziante, não tem mais onde ficar mais feliz do que já está. Isso é o que o todo faz. Então o sofrimento não tem nada a ver com o todo. Mas como isso está, essa crença está profundamente gravada em algumas pessoas, quando se fala, se explica essa situação, a pessoa logo remete a vir à tona do inconsciente dela um sofrimento X que ela tenha passado. Nenhum sofrimento vem do todo. Caso contrário, não existiria ninguém no universo. Para que ele ia criar? Para torturar? Então,
você só dá do que você tem. O todo só tem amor. Então o que ele pode dar? Amor. E livre-arbítrio, é lógico. Porque senão, o que adianta? Ter uma criação de seres inconscientes sem livre-arbítrio. Que crescimento tem uma coisa dessa? Nenhum. Então, tem que existir o livre-arbítrio. E na hora que existe o livre-arbítrio, as pessoas são livres para fazerem o que elas bem entenderem. E aí, vocês sabem a história da humanidade terrestre, como que é. O ego se sobrepõe e o instinto de poder é o mais forte que tudo. Então, dominar, conquistar, submeter, escravizar, fazer sofrer, infelizmente, é a tônica da humanidade até hoje. Isso mudará ao longo dos séculos e séculos, né? Porque é vivendo e aprendendo. E esse vivendo e aprendendo, e aí é onde entramos, infelizmente, no sofrendo e aprendendo. Mas sofrendo por causa do ego. Se a pessoa solta qualquer coisa, é impossível sofrer. Soltar. Soltou, não tem como sofrer. Estou sofrendo porque eu desejo tal coisa e não tenho. E aí eu sofro porque não tenho a coisa que eu desejo. Solta esse desejo. Resolvido. Não sofre mais. Se eu soltar tudo, então aí eu fico sem nada. Esse é o raciocínio lógico que a humanidade faz, né? E por isso que resiste a soltar. Se eu soltar tudo, eu fico sem nada? Não, pelo contrário. Se você soltar tudo, aí é que você será e terá. Por quê? Quanto mais você solta, mais o todo te dá. Ele não pode ser vencido em generosidade. Se você soltou o seu ego, ele provê mais. Se você soltar mais, ele provê mais. E assim sucessivamente, né? Então isso não tem fim. Então se você soltar, caso, né, fizesse isso, soltasse tudo, a avalanche de felicidade que você teria é indizível. E isso é o todo. Mas isso é uma coisa que tem que ser sentida, tem que ser vivenciada. Isso a gente pode passar, pode explicar, mas é como a história do tal, né? O tal não tem como ser explicado, ele tem que ser sentido, vivido. Então somente a pessoa que soltou e aí tem essa consequência de ficar mais feliz, quanto mais solta, mais feliz, mais solta, mais feliz, aí essa pessoa sabe. E aí você sabe exatamente quem está fazendo isso, porque no olhar é impossível não perceber que aquela pessoa soltou e que aquela pessoa está feliz. Da mesma forma que um depressivo você vê no olhar claramente. Então, é preciso experimentar para poder sentir o que é o soltar. E as benesses que o todo te manda, que aí você deixa passar. Não é que ele não esteja mandando, ele está sempre mandando. Mas se você não deixar passar, porque põe o ego, falar aqui eu não quero, aqui eu não faço, aqui eu não vou, então não passa nada. Mas na hora que você soltou tudo, não tem nada impedindo, um canal livre, o todo passa integralmente, na sua capacidade do copinho, do copo, da jarra. E aí, felicidade total e absoluta na medida do copinho, do copo e da jarra. Felicidade não tem limite, alegria não tem limite, etc. Só o limite é a sua capacidade de receber. Como que aumenta isso? Quanto mais amor dá, mais capacidade tem de receber. Quanto mais recebe, mais dá. Então é uma coisa que vai expandindo assim, que não tem limite. Consciência é infinita. Não existe limite físico de consciência. Infinito. A única coisa é a capacidade que a pessoa tem
de vibração. Se ela aumenta a vibração, a frequência dela, ela recebe mais e ela doa mais. E para isso, como que começa esse círculo vicioso? Começa dando amor, na medida da possibilidade da pessoa. O que ela tem, ela dá. O copinho resolve dar toda a água que ele tem. Ótimo. Na próxima vez ele já virou desse tamanho. Aí o copo resolve dar toda a água que tem. Ele já virou uma jarra. A jarra resolve dar tudo. Aí ela virou um reservatório e assim vai. Então, é uma coisa que está disponível a qualquer pessoa. Não tem ninguém impossibilitado de crescer e de chegar a ser um ser de luz. Ninguém. Por mais simples que seja a criatura, por mais ínfima, por mais difícil que seja a situação, ela pode doar. E quanto mais ela doa, mais ela recebe. E isso é um trabalho eterno, infinito. E a pessoa vai e cresce, 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 sem fim. Então, eu acredito que ficou claro que quando eu explico essas coisas, nós estamos falando do amor do todo, de alegria e felicidade, realização. Não tem nada a ver com sofrimento. Uma outra questão que tem, e tudo isso tá, na verdade está dentro do colapso da função de onda, né? É estar no mundo sem ser do mundo. O que é isso? Como é que se traduz uma coisa dessa? Você está vivo no mundo, mas não é do mundo. O que significa isso? Você não tem o mesmo paradigma do mundo. É só isso. Você está vivo, encarnado, num lugar qualquer. Mas você não é aquilo. Porque o seu paradigma é outro. A sua vibração é outra. Então você está vivendo de uma maneira diferente dos demais. E é lógico que os demais percebem isso claramente, né? Alguém que não se comporta da mesma forma. Então vamos dar um exemplo prático. Para a pessoa que está no mundo, mas não é do mundo, para ela não existe a lei da oferta e da procura. Por exemplo, em economia. Todo mundo, praticamente, vive em função desta lei, oferta e procura. Se tiver mais procura, o que acontece? O preço sobe, inflação, não é? Você tem uma oferta de 100 e tem mais procura, tem 100 pessoas que querem, equilibrou. Agora tem 500 pessoas que querem um negócio que só tem 100. O que vai acontecer com o preço do 100? Multiplica por 5 vezes. Então, isso é, vamos dizer, o normal do paradigma terrestre, lei da oferta e da procura. Quanto maior a demanda, mais sobe o preço do produto. Escassez, não é? Isso é a forma de pensar da maioria dos que estão e são do mundo. Os que estão e não são do mundo, eles não seguem essas leis normais, terrestres. Então, não importa a demanda que tenha, o valor do produto não aumenta. Bom, já sei, né? Isso é considerado, né? E será considerado uma loucura total, uma aberração, pode dar o nome que quiser, né? Uma ilusão, qualquer coisa assim, completamente fora da realidade, etc, etc, etc. Né? Pois é, isso é não ser do mundo. Pode ter a demanda que for, não aumenta.
Por quê? Porque aquele é o valor justo. Acabou, fim. Como trata um empregado? Da melhor forma possível. A melhor forma possível que você conseguir fazer. Os outros pagam 10. Você consegue pagar 20? Paga 20. Ah, mas os outros pagam 10, então eu vou pagar 10 também? Não. Não. Quanto que você pode pagar? 20, então você paga 20. Isso é não ser do mundo. Ah, mas se eu fizer isso, os outros ficarão contra mim. Eles não gostam disso, etc, etc. Paciência. Então, aí entra, né? Paciência. Paciência. Você não é do mundo. Portanto, a primeira questão que tem que ter aqui é paciência. Paciência e paciência, porque nunca entenderão a sua forma de ser. Por que você quer pagar 20 se está todo mundo pagando 10? Você quer pagar 20 porque você é assim. Essa é a diferença. Você é assim. Você não está fazendo por política, por tática, por estratégia, por qualquer manipulação ou qualquer coisa assim. Você está fazendo porque você é assim. O todo pagaria quanto? 10? Não, o todo paga 20. O todo pode pagar 100, dependendo das condições de cada um. Quanto que você, como é o seu trabalho, o seu negócio, o seu faturamento, etc. Custo-benefício, lucro, etc. Quanto que você pode pagar? Paga. No máximo da sua capacidade, não tem problema. Paga. Então, se a pessoa não é do mundo, ela faz isso. E ela não tem problema nenhum com isso. Que os demais vão achar, falar, criticar, etc, etc. Amém? Amém? Paciência. Entendeu? Isso é não ser do mundo. E esse tipo de raciocínio se aplica a tudo, a todas as situações. Que na prática, o que você está fazendo? Dando, doando, ajudando. No máximo da sua capacidade. Então, vocês imaginem um efeito multiplicador disto, quando um número X fizer isto. Já imaginaram qual o tamanho da mudança que isso provocaria? Se o parâmetro fosse ajudar mais, mudaria tudo, em pouquíssimo tempo. O inimigo está com um problema. Qual é o problema do inimigo? Ele precisa de comida. Dá comida para o inimigo. Acaba o inimigo. Quando Sun Tzu falou que uma batalha é ganha antes de começar, foi isso que ele quis dizer. Um estrategista extraordinário. A batalha é ganha antes de começar. Você não precisa travar batalha nenhuma. O que o outro precisa? Dá. Acaba a guerra. Mas isso precisa que tenha havido uma total transformação do paradigma. Enquanto isso não acontece, não tem problema nenhum. Cada um faz o que pode dentro das suas possibilidades. Está tudo certo. E se você faz, se você age não sendo do mundo, o que acontece? Você recebe mais do todo. E você dá mais, recebe mais, dá mais, recebe mais. Como vai ter crise para esta pessoa? Impossível. Então, isso também seria uma forma de que os outros atentassem para a questão, não é? Se aquele que dá não tem crise, então vamos copiá-lo pelo menos, né? Então também vamos fazer, né? Vamos ajudar que também não vão ter crise. Se isso acontecesse, né? Vamos supor, mesmo com interesse, né? Não uma doação
de amor, mas um interesse, um cálculo comercial, como levar vantagem, certo? O que está doando está progredindo. Então vamos doar também, né? Se pelo menos isso acontecesse, as mudanças aconteceriam. Porque no início a pessoa acha que não está acontecendo nada, mas a partir do momento que a coisa virar, que a pessoa perceber que o todo está despejando amor na vida da pessoa, aí ele muda. Que ele percebe que aquele doar já não é mais um cálculo comercial, um negócio. Aquilo está trazendo felicidade para ele. Então aí mudou completamente. E na hora que a pessoa sente que se ela ajuda, ela fica feliz, ela ajuda mais. E isso não para nunca mais. Então, se pelo menos copiassem aqueles que estão doando, né? Mahatma Gandhi, Martin Luther King, copiassem, o mundo já tinha mudado há muito tempo. Mas não é uma coisa intelectual. Você tem que sentir para poder fazer isso. Não adianta ler a biografia da pessoa. Se não sentir o que a pessoa sente, porque aí tem os cálculos, né, de custo-benefício. O que eu ganho com isso? Né? Ele ajudou, e aí o que ganha com isso? Quando se faz esse tipo de raciocínio, perdeu-se totalmente a possibilidade de haver o crescimento de consciência. É preciso fazer para poder sentir. Primeiro você faz, depois você sente. Todas essas variáveis, elas estão embutidas no colapso da função de onda. Essas fórmulas, feitas pelo Schrödinger, explicam todo o funcionamento do universo. É uma coisa incrível, indescritível. Espetacular é pouco. Desde o funcionamento de um elétron até a onda do universo inteiro, a fórmula explica. É uma coisa extraordinária. E toda esta parafernália eletrônica que existe hoje vem desta fórmula. Agora, como que se colapsa a função de onda em termos de consciência? Aí existem as variáveis ocultas. Tudo isso, vamos dizer, já foi explicado nos 73 vídeos gratuitos, que continuam gratuitos no meu site. Se você entrar em Ensino à Distância, tem lá o caminho das palestras, tem os 73 vídeos gratuitos que continuam gratuitos. Tudo isso já foi explicado, mas são, né, 100 e tantas horas. Se a pessoa assistir um por um, prestar atenção, anotar, ela verá que num vídeo é dado uma peça do quebra-cabeça, outra peça, no outro vídeo, outro. Fechou o quebra-cabeça de 3.000 peças, tá, aí tem lá a fórmula total. Mas, isso, claro que dá trabalho e leva tempo. São muitas horas de gravação, e aí pode ser que perdeu um pedaço da história, uma pecinha tal, não entendi, não captei, não assisti. Então quando põe na mesa o desenho, aí tá faltando, tá cheio de buraco aqui, que não tá aparecendo, não consigo fechar o quebra-cabeça. Por isso que eu resolvi fazer essa gravação para
resolver essa problemática? Claro, para detalhar o assunto, temos lá 73 horas, ok? Mas no tempo de uma gravação normal, ficará claro que o colapso da função de onda tem variáveis ocultas, não tão ocultas assim. Uma consciência faz uma escolha. É isso que se chama colapso da função de onda. Escolhe que aqui é o carro X. E aí o carro acha que o carro aparecerá na garagem. Primeira coisa é separar o joio do trigo. Entender o que é colapso de onda é uma coisa. É um departamento. E pensamento mágico é outro departamento. Então vejam bem, colapso da função de onda não é pensamento mágico. O que é pensamento mágico? Como eu já falei da outra vez. Se eu alisar o meu gato, o carro entra na garagem. Se eu passar a mão na flor, o carro entra na garagem. Se eu andar com uma figa no bolso, se eu bater 3 vezes na madeira, e assim por diante. Isto não é colapso da função de onda. Aí eu passei a mão no gato 3 vezes e não aconteceu nada. Faz 1 ano e não aparece carro nenhum na garagem. E nem vai aparecer. Porque isto não tem nenhuma base, nem física, nem metafísica. Para se alcançar o que se deseja, é preciso trabalhar com as leis do universo, físicas e metafísicas, entendendo realmente como funciona o colapso e o entorno do colapso está resolvido no devido tempo. Então vejamos, você faz uma escolha e visualiza um carro na sua garagem. A partir daí, você começa a trabalhar para ganhar o dinheiro e o carro aparecer na sua garagem. Ou ganhar o carro numa herança ou qualquer outra forma que o todo resolva abastecer o seu carro. Inúmeras portas, oportunidades, chances, negócios aparecem a partir daí e é preciso que a pessoa esteja atenta e disponível a fazer o que ela precisa fazer para gerar as oportunidades do carro passar a ser dela. Nesse ponto, nós temos mais 7 bilhões de pessoas deste lado da realidade, os vivos, encarnados, também colapsando. Então nós temos um conflito de egos, que são 7 bilhões de egos lutando praticamente entre si, quase que todos contra todos, porque cooperação é uma raridade, então é quase todos contra todos, e algumas pessoas querem o carro que você quer pôr na sua garagem, eles querem pôr na garagem deles. Então eles estão colapsando também o interesse deles, você o seu e eles os deles, e tem 7 bilhões fazendo isso. Isso é uma variável oculta. O interesse particular dos demais. Será que o planeta não tem recursos naturais suficientes para todas as pessoas terem onde morar, o que comer, o que vestir
dignamente? É óbvio que tem. Para muito mais que 7 bilhões. E por que não acontece isso? Justamente pelo colapso da função de onda de cada um dos 7 bilhões que estão no momento aqui. O conflito de interesses desses bilhões contra os bilhões é que gera o problema da escassez de recursos, porque não existe escassez de recursos, mas o aproveitamento dos recursos não acontece por causa dos conflitos dos egos de cada um dos habitantes que estão aqui. Então, quando se fala em colapso da função de onda, é preciso considerar que tem todo mundo conflitando também. Esse é o lado de cá da realidade, não é? E do outro lado, o lado espiritual. Quer se acredite, quer não se acredite, é irrelevante. Totalmente, se acredita ou não acredita. Fatos são fatos por si só. Se a pessoa estudar a fundo, ela descobrirá os fatos. E o fato é o seguinte: do lado espiritual, vamos só para dar uma ideia do tamanho, da proporção da coisa, vamos pôr uns 25 bilhões de pessoas no lado espiritual. Pessoas normais, igual a nós. Tem seres de vários graus, várias formas. O universo é infinito. Mas, digamos, humanos no lado espiritual. Põe uns 25 bilhões, mais os 7 dá uns 32. Também colapsando a função de onda. Todos eles. Todos eles também com seus interesses particulares. Eles colapsam a função de onda da mesma forma que nós colapsamos no lado material, digamos, né? Material de sólido. O deles é tão sólido para eles quanto para nós, mas é outra composição atômica. Mas o nível de consciência, ou a consciência, é a mesma. A estrutura de consciência, é claro, tem mais, com mais consciência expandida, com menos, etc. A mesma variedade que tem do lado da terceira dimensão, tem do outro lado. Então, o conflito de colapsos já aumentou para 32 bilhões. Que eles pode ter alguém lá que tem interesse que você tenha o carro X ou Y, né, que quer te ajudar a ter o carro, mas pode ter um outro que não quer que você tenha o carro, e aí todos colapsando. Imagine o choque de ondas dessas 32 bilhões com seus interesses particulares. Essa é outra variável. Agora a variável dos negativos. Os seres que são contra, que não aceitam e que trabalham contra o plano do todo. Aí a coisa complicou mais ainda. Por quê? Porque aí é uma coisa ativa, com comprometimento, com inteligência. Muita inteligência. E
totalmente comprometidos com a própria agenda. Então, quando se fala, né, quando se pensa, né, que o sofrimento vem do todo, lembra? Não é do todo que vem o sofrimento. O sofrimento vem do ego pessoal e dos demais que são contra o plano do todo, que querem sabotar o plano do todo. Então, tudo isso está entrelaçado. E isso é assim. E não tem outra forma de ser, porque existe o livre-arbítrio. Aí não dá para acabar com os negativos? Não, não dá. Não dá porque eles têm direito de ter livre-arbítrio da mesma forma que você tem direito de ter livre-arbítrio. Você quer escolher o que você quer fazer, para onde você quer viajar, tudo na sua vida. E ninguém manda em você. E você escolhe o que quiser e acabou. Não é isso? É. Eles também pensam da mesma maneira. Eles têm o mesmo direito de também pensar, achar e fazerem o que eles quiserem. É claro que o todo administra tudo isso para harmonizar todas essas variáveis ao mesmo tempo. A complexidade disso é inimaginável. Porque tem que se considerar o karma, o débito, de cada um desses, vamos supor, 32 bilhões aqui, ali, e mais os negativos, tem que fazer com que isso evolua o mais harmoniosamente possível. E eles têm o livre-arbítrio. E claro, todo livre-arbítrio traz consequências. Ninguém é obrigado a escolher, mas depois que escolheu, tem que arcar com as consequências. Plantou, colhe. Evidentemente que quando Niels Bohr falou a física só trata de fenômenos e não trata da realidade última, ele fez uma escolha, a opção da ciência. A ciência vai daqui até aqui. Foi isso que ele disse. Essa é a interpretação de Copenhague. É daqui até aqui. Fenômenos. O elétron está numa órbita e ele some aqui e aparece aqui. Salto quântico. É assim, fenômeno. Some, aparece. Isso se estuda, se faz cálculos, acha-se as fórmulas, define-se o comportamento do elétron, do átomo, e nós temos toda a parafernália funcionando. São os fenômenos. Por que o elétron faz isso? Isso não é do interesse da física. De onde vem o elétron? De onde que surgem as partículas virtuais que emergem dentro do nosso universo e depois desaparecem também? Para onde foi isso? Não interessa. Isto é metafísica, não tem nada mais a ver com ciência. Isso já está na outra prateleira lá do misticismo, de qualquer coisa na livraria. Não tem nada a ver. Isso pode ter virado religião, seita, qualquer coisa. Xamanismo, etc. Mas física não é. Física são os fenômenos. Estuda-se o fenômeno, faz-se a fórmula, vira tecnologia e vira equipamento eletrônico. E todo mundo feliz da vida porque seus equipamentos eletrônicos funcionam perfeitamente. As fórmulas funcionam. Os fenômenos, em grande parte, né, estão totalmente resolvidos. Isso é a ciência.
É claro que o a mais, né, o entorno disto é gigantesco, é imenso. Mas a física só vai daqui até aqui. Então, quando o Schrödinger fez a função de onda, ele viu daqui até aqui. O elétron, sabemos como o elétron vai se comportar, a onda do elétron. Sabemos como a onda do planeta se comporta, a onda da galáxia, a onda do universo inteiro. Sem problema. Tudo resolvido. Deste lado da realidade. Pois é. Então, quando se começou a falar, né, que eu crio a minha realidade, o colapso da função de onda, né, faltou falar isso que eu estou explicando, que está nos 73 vídeos. E o lado espiritual da história? E os negativos? Jung, num dos seus livros, deixou claríssimo que, a partir do momento em que a pessoa resolveu trabalhar, buscar a própria iluminação, ela passa a ter problemas. E o que Jung disse? Por que a pessoa passa a ter problemas? Porque os negativos criam problemas para a pessoa. Lógico, evidente, se a pessoa está fazendo, procurando, sinceramente, seguir, se adequar, aceitar, fazer, ajudar o plano do todo, é lógico que vai contra os interesses deles, porque eles são contra o plano do todo. Então, se você vai a favor, eles não gostam. É lógico. E se eles estão adotando uma política contrária, eles estão agindo, né? Não é uma posição filosófica, não é uma coisa que eles estão em cima do muro, admirando a paisagem. Esses optaram por isso, esses optaram por aquilo. Nós estamos como se estivesse assistindo um jogo de futebol. Então o time ataca, outro ataca, e a torcida só torce. Não. Se eles adotaram uma política contra o todo, é evidente que eles estão no campo de jogo, eles não estão na torcida. Eles estão lá no meio do campo jogando. E usando tudo que eles podem para alterar o resultado do jogo, lógico. Eles estão lutando pelos interesses particulares deles, que é o que eles acreditam no momento, é o que eles acreditam. Paciência. Eles têm direito de acreditar no que eles quiserem, da mesma forma que nós temos direito de acreditar no que nós quisermos e também temos o direito de trabalhar para o todo. Agora, o universo é uma coisa só. Não tem campo de futebol e tem arquibancada, tem a geral, tem as numeradas. Não existe isso. O universo é uma coisa incomensurável, mas é pura energia. E vamos supor, numa bola de energia, não tem fronteira. Você vai para onde você quiser, para cima, para baixo, para mais dentro, menos dentro. O campo de jogo é o universo. Então, é preciso entender isso e aceitar isso. É assim. Aí o outro lado da moeda, claro, o outro lado da moeda são os da luz, os que trabalham pela luz, etc, etc, que é uma multidão imensa, que trabalham também 24 horas por dia pelo todo. Tão comprometidos quanto, isso nós estamos falando, aqueles que estão comprometidos. Não são as pessoas, vão ser normais, né, que estão
vivendo numa colônia, trabalhando, estudando, como nós aqui, vivemos numa cidade, estudamos, trabalhamos, viajamos, etc, etc. Tanto de um lado quanto do outro. Isso é um tipo de ação. Os negativos têm o 100% de comprometimento deles, 24 horas por dia, em conseguir os interesses deles. Os da luz, a mesma coisa. Os que estão totalmente engajados em trabalhar pelo todo, eles também trabalham 24 horas por dia, ajudando, defendendo, cuidando, protegendo. Então não é que as pessoas estão indefesas. Pelo contrário. Pelo contrário. O que a proteção é total e absoluta. Força é uma coisa. Força é uma coisa. Um lado tem força, o outro lado tem força. Faz assim. Agora, poder, só o todo tem. Então é um outro conceito. É outra história. Se você está indo numa estrada e chegou num cruzamento e tem um farol, você começa a colapsar com o farol para você fique verde. Só que o amigo que vem aqui do lado também quer que fique verde para ele. Evidentemente que não vai poder ficar verde para os dois lados. Quem decide? Porque um está colapsando, está lá mentalizando. Verde, verde, verde. E esse daqui também está no verde, verde, verde. O que acontece? Quem decide que vai ficar verde para um lado ou para o outro? O todo. Então, em última instância, o colapso da função de onda é o todo que faz. Então, se o carro entra na sua garagem ou não entra, no devido tempo ou no tempo que você quer, em última instância, depende do todo. O todo sabe o momento certo que aquele carro entrando na sua garagem é bom para você. Ele atrasa as coisas, ele adianta os acontecimentos, ele ajusta os acontecimentos dos 7 bilhões de pessoas, mais os 25 bilhões do outro lado, e mais os negativos, e mais os da luz. Ele ajusta tudo isto para acontecer exatamente o que é melhor para cada uma dessas criaturas. O que é melhor para cada uma das criaturas. O que é melhor para os da luz, cada um deles, para a evolução deles. O que é melhor para cada um dos negativos, para a evolução deles. O que é melhor para cada um dos que estão deste lado ou do outro lado, um por um. Todos os eventos, todos os movimentos, todas as escolhas. Só vivenciando isso para entender e ver quão grandioso é um plano e uma execução desta. Acontece qualquer coisa que atrapalha seus planos. Você queria chegar em tal lugar o mais rápido possível e está no trânsito cortando para chegar lá no tempo X. Mas pega um congestionamento gigantesco, teve uma batida, arranharam lá um para-choque e aí atrasou tudo e parou e você chegou meia hora atrasado e reclama. Só que você não sabe que se você estivesse indo na velocidade que queria, no trânsito que queria, para chegar no minuto que queria, lá na frente alguém iria atravessar um farol vermelho e bateria no seu carro. Você não sabe. Os da luz foram lá e ajustaram a coisa para que atrasasse o seu tráfego para não ter aquele acidente. Todas as circunstâncias são cuidadas pelos da luz. Todos têm protetores da luz. Todos. Agora, se o protetor tem maior
liberdade de ação ou não, quem decide? A pessoa. A pessoa decide. Na medida em que a pessoa deixa o todo atuar na vida dela, os protetores podem cuidar de todas as variáveis possíveis e imagináveis. E a pessoa nem sabe. Agora, se o ego da pessoa fala, não quero que ninguém me ajude, eu sozinho farei, aí os problemas são inevitáveis. Simplesmente porque não existe esta coisa do eu sozinho farei. Não existe isso. Ninguém está sozinho. Os negativos estão atuando o tempo inteiro. Essa é a questão. Você nunca está sozinho. Eu cuidarei da minha vida e ninguém se mete. Não existe isso. Eles vão se meter de qualquer maneira. Quer você queira, quer você não queira. Esta é a realidade do universo. É assim que funciona. É assim que é. Pode não ser do jeito que as pessoas querem, pode ser desconfortável, é desagradável, é horrível. A paciência. É assim. É assim. As pessoas têm livre-arbítrio. O que fazer? Não podemos tirar o livre-arbítrio delas. Se a pessoa quer ir num feiticeiro e contratar um serviço para prejudicar alguém, não há o que fazer. Ela pode ir, ela vai, ela contrata, o feiticeiro faz, mas a luz defende. A luz ajusta tudo isso. A luz cuida do débito, do crédito, de tudo isso. É livre-arbítrio. Isso não é a física do Newton. É mecânica quântica. É livre-arbítrio. A escolha do observador é que determina a realidade. Ele escolheu que ele quer ver a partícula, ele vê partícula. Ele escolheu que ele quer ver onda, ele vê onda. O elétron, o fóton, se comporta do jeito que ele quiser. E o elétron sabe o que o observador quer. Por incrível que pareça, ele sabe o que o observador quer, que ele faça de um jeito ou faça do outro. O experimento da dupla fenda com efeito retardado provou isso. Depois que ele passou, você, antes que chegou lá no fim, você muda a abertura das fendas e vê o que vai acontecer. Ele vai se comportar com a segunda forma que você mexeu nas fendas. Mas ele já tinha passado. Como é que faz? Pois é. Pois é. Ele voltou e passou de novo? Ou ele sabe que você fechou e aí ele age de acordo com o que você quer? Partícula, ou onda, ou interferência na parede. Tudo tem consciência. O elétron tem consciência. Bom, mas isso já não é física, isso é metafísica. Então, quando se fala em colapso da função de onda, tem inúmeras variáveis em andamento. Agora, por que uma pessoa faz assim e a coisa acontece? E por que o outro não acontece? E leva tempo, e demora, e demora, e demora. Qual é o motivo? O que rege esse grau de eficiência do colapso da função de onda? É o estado de consciência da pessoa. Lógico, lembra, o observador determina o que o elétron faz. Não tem como pegar mecânica quântica e tirar o observador da mecânica quântica. Não existe maneira de fazer isso. O observar cria a realidade. E esse observar, alguém está observando?
E esse que alguém está observando, como é o estado de consciência dessa pessoa? Isto é, qual o nível de vibração, de frequência dessa consciência? Porque consciência é uma energia, uma bola, digamos, ok? Uma massa, um plasma. Qual é a vibração que tem essa consciência? Tem ódio? Sente ódio? Então é baixo. Tem raiva, ressentimento, está tudo muito baixa a vibração. Amor, então está aqui em cima. Mais amor, mais, vibra mais, vibra mais, vibra mais. O que vai acontecer? Quanto mais alto vibrar, mais perto do todo está. O todo tem o poder de colapsar a função de onda total e absoluta. No máximo da capacidade inimaginável. O todo colapsou, o universo inteiro emanou e etc, etc. Quanto mais você elevar a sua vibração para chegar o mais perto possível dele, isto é, quanto mais você soltar, mais perto dele você chega, mais facilmente você colapsa. É óbvio, não? O todo cria o universo assim. O universo inteiro. Guardadas as devidas proporções, na medida em que a consciência do ser vai unificando com ele, a capacidade de colapsar também vai ficando cada vez mais perto dele. Quer dizer, a eficiência do colapso da função de onda. É por isso que pensa-se um lugar no estacionamento e chega lá e tem uma vaga livre na sua frente. Um lugar no cinema e você chega lá e tem a poltrona que você queria para sentar. Uma oportunidade não sei das quantas, um negócio e assim por diante, qualquer coisa. Quanto maior a vibração, mais fácil é fazer isso. Tem um vídeo em que se falou isso detalhadamente, que precisava ter um estado búdico, o estado de Buda, para poder colapsar com facilidade. É assim que funciona. Quanto maior a vibração, mais fácil se colapsa qualquer coisa que se queira. Isto dentro de todas essas variáveis, considerando tudo isto que está interagindo, influenciando, etc. E considerando que o que está se colapsando está de acordo com a vontade do todo. Alguém pode pensar, então eu estou restringido pelo todo. Não, não está restringido pelo todo. Pelo contrário, o todo quer que o ser cresça o mais rápido possível. O todo não tem mesquinharia de recusar que o sujeito progrida, que ganhe, que melhore de vida, que fique feliz, etc, etc. O todo emana universos assim. Bilhões e bilhões de galáxias. Então, o todo, pensa bem, o todo vai ficar preocupado, com ciúmes, que você tem o carro X, com o pneu Y, com... Imagine que você tem um palácio
de 40 quartos, 30 carros na garagem, né? Não sei quantos hectares de terreno em volta da mansão, e barcos, e aviões, e iates, e etc, etc. E você ficou sabendo que um mendigo, lá de uma cidadezinha X, recebeu uma esmola de 20 reais, pedindo lá num farol. O que você sente? Você fica com inveja de que o mendigo recebeu 20 reais de esmola e você com a sua mansão, com o seu patrimônio de bilhões, você está preocupado com o mendigo que recebeu 20 reais? Está com ciúmes dele? Se ele tem uma esposa que cuida dele, né? E ele cuida da esposa, e os dois se amam, lá no barraquinho dele, lá na favela, você está preocupado com isso? Está com ciúme dele? Então, isso é para dar uma ideia da proporção da coisa. Agora imagine o todo, que é tudo o que existe. Se ele está com ciúmes que você seja feliz, que tenha seus carros, barcos, aviões, seja lá o que for. Entenderam? É inimaginável como o todo pensa e sente. E temos o fato, o todo é amor, o todo ama, o todo propicia tudo de bom para todas as criaturas e emana criaturas o tempo todo. E pôs um pedaço dele, a centelha divina, dentro de cada criatura, para que as criaturas possam chegar até ele. Porque senão não chegava nunca. Se não tivesse a centelha divina dentro da pessoa, esquece. Por ego, jamais chegaria lá. Só quando a pessoa se unifica com a centelha, deixa a centelha trabalhar, é que aí ela pode evoluir. E o que está evoluindo? É a centelha. A centelha chega no todo, no todo. É ele com ele mesmo. Você vai de carona na história. Porque se depender só do ego da pessoa, impossível. Você vai de carona na centelha. Se deixar. Se deixar a centelha te carregar. Senão, ela fica lá esperando. Não tem problema. Paciência. A centelha tem paciência. Hein? Então, o problema não é da centelha. A centelha está mais feliz do que é possível. Porque a centelha é o todo. Portanto, a centelha não tem problema nenhum. Ela está lá para te ajudar. Enquanto isso, ela espera. Se você deixar, a abundância não para. O todo é generoso infinitamente. Mas isso é uma experiência. Isso é uma vivência. Isso não é intelecto. O intelecto não tem condições de avaliar uma coisa dessa. De falar, existe um ser como um todo que é assim, assim, assado. Como você vai entender um ser que é amor? Se a pessoa não tem amor, como é que ela vai entender alguém que tem amor? Por que que o bendito sujeito no farol deu 20 reais de esmola pro pedinte? Como que o sujeito faz isso? Isso é um absurdo. Isso é uma aberração. Isso é incompreensível. Por que que o sujeito quer ajudar o outro? Não é assim? Então, como é que você vai entender aquele que deu os 20 reais se você não tiver o sentimento do que deu os 20 reais? Se não tiver a compaixão que ele teve de ajudar o outro? É impossível.
Simplesmente não se consegue entender. Se for uma análise intelectual. Mas se tiver o sentimento, aí entende, porque sente a mesma coisa que o outro sente. Uma centelha sabe o que a outra centelha sente. Tudo isto está debaixo do colapso da função de onda. Então, quando o carro demora um pouco para aparecer na garagem, é preciso ter paciência. No devido tempo, o carro aparece. E se o carro aparecesse antes, do jeito que a pessoa quer, e ela virasse a esquina e batesse o carro, e se machucasse? Isso não se pensa. E isso é o tal. Quando você solta, você deixa a melhor opção possível acontecer. Quando o carro tiver que aparecer e isto for bom para você, ele aparecerá. Ele entrará na sua vida de um jeito ou de outro. Você ganhará nos negócios, ou um presente, ou de N maneiras o carro tem como aparecer na sua vida. Se não se colocar pressão, nem ansiedade, nem pânico, nem que quero porque quero. Porque quando se faz isso, aí se entrou na contramão do universo. Quando se força uma situação, aí paralisa tudo. Isso é o tal. Se forçar uma situação, paralisa todo o mandamento. As coisas ficam muito mais difíceis. Quando se força, porque eu quero, não funciona. Simplesmente não funciona. E isso vai contra, digamos, a forma normal de pensar, né? Eu tenho que competir, então eu tenho que impor, eu tenho que fazer o cliente comprar a qualquer custo, de qualquer maneira, eu tenho que enfiar na goela dele o produto. E vocês sabem que não é assim, que isto não funciona. E se todo mundo faz isso, praticamente, aí nós temos um conflito tremendo em andamento. Se todo mundo quer competir desta maneira, vocês imaginem o resultado. O resultado é o que nós temos nessa história toda do planeta Terra. Quando todo mundo quer se impor em cima de todo mundo. É uma civilização em cima da outra, é um conflito, é guerras mundiais e etc. E nunca para de ter guerra. Na história da humanidade se teve dizem que teve 30 anos sem guerra nos 6.000 anos de história escrita. 6.000 anos, teve 30. Isso é capaz que teve os 30 porque não tinham documentação, né? Porque se tivessem a informação do planeta todo, ainda teriam que ter uma tribo lutando com a outra tribo, né? Esses 30 devem ser de grandes conflitos, né? Que o normal, o que é? É um conflito, é se impor, é tomar. E isso tudo é um paradigma, é um sistema de crenças, de escassez de recursos. O todo não me propicia o que eu preciso. Então eu tenho que tomar do outro. Ou então nem acredita no todo, ok? Nem acredita. Então é um materialismo puro e simples, que o mais forte vence o mais fraco, né? Aquela história, o mais adaptado, o mais forte, ele impõe. A seleção, né? Só que isso não dura. Mesmo quando se impõe desta forma, à custa de um sofrimento indescritível, não dura. Essa que é a questão.
pode-se ganhar uma guerra, se estraçalhar o inimigo, etc, 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 e poucos anos depois, o castelo desmonta, desfaz. E isso está debaixo de uma lei, digamos assim. Calcinátil. Aí entra a alquimia. A alquimia explica o colapso da função de onda também. O lobo devora o rei. Sempre. Não é de vez em quando. É sempre. Sempre. O que o rei tem que fazer para não ser devorado pelo lobo? É simples. Tem uma gravura, um quadro, na alquimia, em que tem um enorme caldeirão e o rei está dentro do caldeirão sendo cozido. Tem um foguinho aquecendo a aguinha no caldeirão. O rei está lá dentro, quietinho. Num certo momento, sai do rei uma pomba. Esse é o quadro. Essa é a transformação. A pomba é a centelha divina. É quando o rei deixa o ego e deixa a centelha assumir o controle da vida dele. E o rei faz isso de livre e espontânea vontade, ok? O rei entra no caldeirão, fica lá sentadinho, eles põem fogo no caldeirão, tem um ajudante, certo? Até a pombinha sair. De livre e espontânea vontade. A outra opção é o lobo devora o rei. O rei não quer ficar um pouquinho lá no caldeirão para a pombinha voar, não tem problema, livre-arbítrio. O lobo resolve o problema. E isto não é castigo. Lembra? Isto não é sofrimento trazido pelo todo. O que a alquimia explica é como funciona a coisa. É a mesma coisa do colapso da função de ondas. A alquimia também tem variáveis ocultas? Tem. Tanto é que quantas pessoas até hoje entenderam o que a alquimia dizia. Tem variáveis ocultas. Qual é a variável oculta? A pombinha. A pombinha voa se tiver um foguinho lá no caldeirão. E o lobo come o rei. Depois o rei, comido, tem que ser cremado. Aí queima, aí das cinzas emerge. A alquimia descreve isso. Que é exatamente o que nós estamos explicando hoje. Quem gera o sofrimento? O ego da pessoa e mais o ego dos negativos. Claro, ego e ego e ego e ego e ego. A pessoa tem um ego, quer impor suas coisas, suas convicções, seus interesses, etc, etc, etc. E eles também têm ego e também querem impor suas condições, etc. E vamos dizer, entre os vivos não acontece a mesma coisa? Um grupo contra outro grupo, aí bombardeia, guerras mundiais, etc, etc. Não é os interesses de uns contra os interesses dos outros? Claro que é. Ego e ego. E quando esses egos
passam para o outro lado, não é? Morreram, estão desencarnados. Mudaram? Não, continuam na mesma. Então, eles se juntam, semelhante atrai semelhante, se juntam e continuam com as mesmas agendas, só que do outro lado. Da mesma forma. E aí um grupo versus outro grupo, que a coisa não é homogênea, né? Não, esquece esse conceito, isso de harmonia. Harmonia só existe no lado da luz. Do outro lado existe competição. Então, se tinha um grupo guerreando contra esse grupo, e vice-versa. E ambos os dois, né, passaram para o outro lado. É só mudar de frequência, de vibração e de dimensão. O que eles farão do outro lado? O A está lutando contra o B. Vida e morte, os dois. Quando eles passam para o outro lado, o que continua acontecendo? A mesma coisa. Eles vão se guerrear do outro lado. A contra B do outro lado. Enquanto isto, você já sabe, né? Tem o C, D, E, F, G, H, I, J. Né? Mas enquanto isso, o que acontece? Tem um denominador comum. O que está aqui embaixo? O denominador comum. Todos eles contra o todo. Lógico. Lógico. Não tem como ser assim. Se um quer matar o outro e o outro quer matar um, eles estão do lado do todo? É claro que não. Eles estão na contramão da coisa. Então, eles continuam guerreando entre eles, mas, vamos dizer assim, nos intervalos, ou quando tem um armistício, aí atacam quem está do lado do todo. É lógico. Só pode ser assim. Até que mudem de estado de consciência. Isso leva tempo. Você vê os terrestres, não é? 6.000 anos e olha em que situação que está. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Qual a diferença da Suméria? Leia a história. Nada de novo debaixo do sol. Tudo se repete, repete, repete. Lentamente expande uma consciência. Paciência. É assim. O outro jeito é abolir o livre-arbítrio. Pronto, aí acabou, e aí acaba o universo e pronto. Né? Acabou, volta tudo. Fim, the end. É isso que querem? Não, claro que não. Claro que não. Ninguém quer cair na não existência. A pessoa quer resolver os problemas, né? Ficar confortável, a zona de conforto, mas não deixar de existir. Aquilo o instinto de sobrevivência é uma coisa tremenda. São as opções. Ou você quer cortar todo o livre-arbítrio no universo, e aí acaba o universo, o nada novamente. Isto é, o todo ficaria sozinho. Mas por amor ele gerou tudo isso para que todo mundo ficasse feliz da vida. Mas depende das pessoas quererem ser felizes. O todo não pode violentar o livre-arbítrio da pessoa. Ele depende que a pessoa queira ser feliz. Se a pessoa quer ter tabus e preconceitos e crenças, as mais variadas possíveis, paciência. O que fazer? O todo sabe que aquele preconceito é um absurdo, é uma aberração, é totalmente contra a felicidade da pessoa. Mas a pessoa quer ter aquele preconceito,
quer seguir aqueles tabus, quer impor o ego em cima. Paciência. Então, se alguém quer a iluminação, se alguém procura a iluminação, a primeira coisa que a pessoa tem que desenvolver é a paciência. Mais que a de Jó. Paciência mais que a de Jó. Jó um dia perdeu a paciência e questionou. Então tem que ter mais. Isso é o primeiro sinal de que a pessoa está no caminho da iluminação. Está consistentemente indo para a iluminação, para a ascensão. Se isto não acontece, se não tem essa paciência, é um claro sinal de que o ego ainda está comandando. Porque se você está trabalhando junto, com o todo, acabou o problema de ter paciência. Você vai ter a paciência que for necessária, porque você está fazendo o que o todo quer. O todo quer esperar um pouco, você espera. O todo quer esperar 50 anos, você espera 50 anos. O todo quer esperar um milhão de anos, você espera 1 milhão de anos, quando ele quiser. É simples. É quando o todo quiser. E está tudo certo. Sem choro, nem vela. Sem estribuchar, sem sapatear, sem rolar no chão, sem birra, sem reclamação, sem... Aí está no caminho. É difícil? É. Muito, muito e muito. Porque isso é completamente contra os interesses do ego. O ego quer o que ele quer. E acabou. E as coisas não são assim. Por quê? Porque o que o ego quer é contra um outro ser. É lógico. Se o ego quer se impor, tipo assim, você tem os gnus atravessando lá o rio, e tem lá uns 30 crocodilos aguardando. Tem gnu para todos os crocodilos, ok? Tem um milhão de gnus para atravessar o rio. E tem 30 crocodilos. Um gnuzinho mais fraco vai cair lá e alimenta todos os crocodilos. Tem gnu para todos os crocodilos. Não tem escassez de recursos. Mas, vamos supor que um crocodilo que pense assim, não, hoje eu quero o gnu só para mim. Ninguém vai pôr a mão no meu gnu. E ele resolve se impor em cima dos outros 29 crocodilos. Você já imaginou, né? Você já imaginou o conflito. Então, uma coisa não funciona desse jeito. O todo deixa, né, um gnu para 30 crocodilos e todos ficam bem alimentados, está tudo certo. E aquele gnu, ele já terminou aquela passagem aqui, ele já passa para o outro lado, feliz da vida, trotando lá no astral, e depois ele encarna novamente como outro gnu, e vai evoluindo, e está tudo certo. E os crocodilos, eles terminam com a vida do gnu da forma mais eficiente possível e o gnu sofre o mínimo possível. Agora, se eu falar para vocês que o espírito do gnu foi tirado do corpo do gnu antes dele morrer, para ele não ter o trauma daquela morte, então aí é viagem na maionese demais, não é verdade? Pois é. Pois é.
Mas é isso que acontece na prática. O espírito do GNU tem alma, ok? O espírito do GNU é tirado e sai passeando e fica só aquele amontoado de ossos e carne para os crocodilos comerem. A consciência do GNU não passa por aquele trauma. Isso é o todo. Compara isso com o que os humanos fazem, com outros humanos. Não com os animais, com os outros humanos. Portanto, como o universo é administrado, a realidade de como ele é administrado está muito, muito além do que se entende hoje como a coisa funciona. Agora, o quanto de verdade pode se explicar? Lembra aquela palestra? O quanto de verdade vocês aguentam ouvir? Esta é a questão. Não existe sonegação da informação, da verdade. Não existe isso. Não existe. O que limita são as crenças, os tabus e os preconceitos. E a não aceitação do todo. É só isso que limita. Vejam como reagirão com essa informação, para vocês terem uma ideia dos tabus e preconceitos que existem. De que a alma do GNU é tirada antes que os crocodilos o comam. E isto é uma informação deste tamanho, perto da realidade de como é o universo realmente, a vida no universo. Mas só se pode passar o que as pessoas conseguem assimilar dentro dos seus sistemas de crenças, tabus e preconceitos, e etc. Então, o que se faz? Repete-se, repete-se, e repete-se, e repete-se, e vem um, passa a informação, depois vem outro, milênio após milênio, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro, vem outro. E assim vai. É o que é possível fazer. Agora, individualmente, se a pessoa der autorização para o todo, que ela quer evoluir o mais rápido possível, que ela deixa a centelha divina assumir o controle da vida dela, o todo fará isso. Sem reclamação, sem ficar, não é? Se você der carta branca para o todo administrar a sua vida e propiciar o máximo de velocidade possível para o seu crescimento, que sabe, né? Você pode receber isso, você recebe isso, aí você vira desse tamanho, aí você recebe isso, aí você vira desse tamanho. É assim que o todo fará. Se é desse tamanho, você vai ganhar isso, aí você vira isso e assim por diante. Isso não tem fim. Se cada pessoa der essa autorização, ceder o controle, o todo fará com que essa pessoa cresça o mais rápido possível. Isto é um fato. Portanto, as questões coletivas são questões coletivas. A questão é individual. Porque o coletivo é simplesmente uma somatória de todos os individuais. Quando chegar num número crítico, numa massa crítica X, o resto muda rapidamente. Mas precisa chegar nesse percentual X para que a mudança seja acelerada. E isso só depende de cada um tomar essa decisão. De qualquer forma, o todo está ajudando a todos o tempo todo. Então,
A velocidade do crescimento é que depende. Todos estão crescendo, de um jeito ou de outro. Agora, a velocidade dessa evolução é que depende da consciência individual de cada um. Obrigado.